Fala, povo, beleza? Sexta-feira aqui temos hoje um review feito pelo Maminha da Santa Cruz Blur, que é a mountain bike de XC da Santa Cruz. Vinheta e eu tenho que fazer uma introdução sobre o vídeo que o Maminha vai fazer. Bom, então o que acontece? Nós recebemos essa bike, é uma bike que não pôde ficar com a gente durante muito tempo. O Maminha estava saindo de férias, ele fez alguns pedais com a bike, mas a gente não teve tempo de filmar direito, enfim. Eu fiz algumas imagens da bike rapidinhas, pedalando com ele, tal, isso até apareceu em outros vlogs. E eu fiz algumas imagens dele pedalando, mas eu tava com a GoPro, eu tava andando na Epic e ele tava na bike. Então eu vou tentar fazer um jogo de imagens aqui, só que lembrando que a bike que está aparecendo no onboard aí é a minha, que era a Epic, e ele tá na frente com a Blur. O mais importante são as informações. Não ficou 100% do ponto de vista visual, aí a questão de que a bike não tava ele com a câmera, enfim. A Maminha fez um vídeo aí com as análises interessantes sobre a bicicleta e vou passar aqui para vocês. Beleza? Falou, povo. Curtam aí. Fala, turminha, Mamoso, sem barba, teste de bike, primeiras impressões, Santa Cruz Blur C. Para quem não conhece a Santa Cruz, é uma empresa de bicicletas que tem muito mais um DNA de gravidade, downhill, enduro, e aí de uns tempos para cá, eles vêm namorando o XC, e esse namoro culminou com esse brinquedo aqui, ó. Santa Cruz Blur C é uma bike de XC e ponto final. Só XC. Ah, mas dá pra fazer enduro com ela? Não, ela é uma bike de XC. Beleza? Bike de XC. Principais características: agilidade e baixo peso. Essa bike aqui tá com 10,930 kg, de acordo com o fabricante. Desse jeito que ela tá aqui, suja, com pedal e esse par de rodas, que não é o par de roda original, depois eu vou falar sobre eles. Ela está pesando 11,1 kg. Beleza? Bom, principais características da bicicleta. Suspensões de 100 mm, lembrando que aqui atrás continua o VPP. Esse VPP é um sistema da Santa Cruz que trabalha um pivô virtual aqui. Então, para cada ângulo de cada trabalho que a suspensão faz, ela empurra o choque numa força diferente. E aí isso gera uma eficiência maior, de acordo com o fabricante, na parte do choque traseiro. Esse sistema, independente dessa tecnologia toda, ele é muito legal. Eu tenho ele na minha Tallboy e eu gosto bastante. De qualquer forma, ela vem com trava remota. A trava remota funciona para as duas suspensões. Então, se eu sprintar, subir o estradão, você tora lá, ela vira um pau, porque ela realmente fica muito dura, e aí você vai poder sentar o bambu sem perder a eficiência de quando você está pedalando. Diferenças dessa bicicleta para as bikes normais XC. Essa bike tem um ângulo de caixa de direção um pouquinho mais agressivo do que normalmente se tem no mercado, coisa de meio grau. Isso ajuda um pouquinho na descida, tá? E nas subidas que eu fiz, ela não fica com a frente vindo. Então ela é uma bike que ainda fica na sua mão e você consegue perceber um ganho na manobrabilidade da bicicleta ali, quando você está principalmente em velocidades mais altas, você consegue atropelar mais os obstáculos. Então achei bem legal. Esse par de rodas que está aqui são os pares de roda da Reserve, que é uma marca da própria Santa Cruz. Essas rodas foram aquelas que o Danny McCaskill desceu a escadaria. As rodas realmente são muito rígidas, elas rolam muito bem, os cubos são bem montados, são cubos DT Suisse, então são
componentes de qualidade. Mas esses aqui que eu testei, elas têm 25 milímetros a largura do aro. Essa largura de aro, ela pode ser 25, 27 e 30. 30 eles recomendam só para enduro, então a gente não vai nem falar aqui agora. Mas o 27, ele pode ser usado tanto para XC quanto para o enduro. Aí você vai falar, mano, mas que diferença faz? A diferença que vai fazer é quanto ele vai abrir do seu pneu. Então, você com 27, o seu pneu vai ficar mais largo, então ele vai ter mais contato com o solo. Algumas pessoas vão dizer que isso aumenta o arrasto. Eu, particularmente, não consigo sentir essa diferença, mas eu consigo sentir a diferença de gripe, e eu acho que o pneu, nesses aros mais largos, ele fica menos maleável, então ele tem menos chance de escapar. Eu adoro no tubes, eu só ando de no tubes, então eu acho que ele tem menos chance de escapar. Porque quando você começa a usar a calibragem muito baixa e o aro é muito fino, o pneu trabalha muito, principalmente quando você entra e pega uma curva, ou você pega alguma coisa de lado, às vezes ele trabalha e aí ele desembeiça e aí ele esvazia. Então eu gosto mais, acho mais eficiente o aro mais largo. Então se eu pudesse dar um conselho, se você vai pegar essa bike da Santa Cruz, pegaria com as rodas de aro 27 e não 25, tá? Mas isso é minha opinião. Vai ter um monte de gente que vai falar que porque o pneu fica mais largo, toca mais no chão, aumenta o arrasto. Aí é de cada um, tô dando a minha opinião. Ela é realmente uma bike leve, eu já falei do peso dela, é pneus. Os pneus eu achei eles bem interessantes porque eles têm bastante cravo, mas os cravos são baixos. Então ele tem rolagem e ele tem um bom grip. Né? São pneus da Maxxis 2.25. Achei bem legal. O par de roda sensacional, só esse detalhezinho que eu falaria. O sistema PPP eu gosto bastante. A Step Cache, ela vem montada com uma Step Cache na frente, é uma suspensão da Fox. Eu adoro as suspensões da Fox, então tem uma leitura de terreno fenomenal. Câmbio SRAM, aqui a gente usou um GX, esse aqui já é o Dub. Até o pessoal ficou me sacaneando porque eu falei, se tiver de olho fechado não dá pra ver a diferença. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o funcionamento deles é muito parecido, muito mesmo. Se eles estiverem sem max, se eu comparar um SRAM GX com um X01, se eles estiverem sem marcação nenhuma, estiverem pintados todos de preto, e você pegar uma bicicleta andar, outra andar, você muito provavelmente não vai perceber a diferença. A única coisa que eu senti, mas eu nem poderia estar falando isso para vocês, é que na última trilha o câmbio perdeu um pouquinho da regulagem, mas eu consegui voltar a regulagem só na mão ali, apertando o cabo. Mas por que eu não poderia estar falando isso para vocês? Porque essa é uma bike de teste. Então a bike viaja muito. Toda vez que ela viaja, você solta a gancheira. Então você tem alguns movimentos que eles são prejudiciais para o acerto de câmbio, que não vão acontecer se você tiver a sua bike lá e a bike for da trilha para o mecânico para sua casa, trilha mecânico sua casa. Então por isso que mesmo ela perdendo esse ajuste, eu não tenho como falar para vocês que o GX perde ajuste mais fácil do que o X01, tá? Mas o funcionamento é absolutamente idêntico. E eu adoro o SRAM, eu uso o Eagle, acho fenomenal. Bom, acho que é isso. Uma coisa que eu faria nessa bike, botaria um canote retrátil. O canote retrátil para mim ele vai... Acho que eu botaria um canote retrátil numa bike de contra-relógio, mas é fundamental. Eu acho o canote retrátil fantástico. É isso, a bike é bem arisca, sobe bem, é uma bike puro sangue de XC. Belezinha? Valeu, moçadinha!